Olá a todos, bem-vindo ao processo de instalação de sistemas operacionais utilizando máquina virtual. Vamos utilizar a ferramenta do VirtualBox e vamos, a partir daqui, tentar simular o processo de instalação em dual boot de um sistema Windows e, consequentemente, um sistema Linux. Tá? O VirtualBox vai funcionar aqui como nosso emulador, nosso simulador de uma máquina real, né, é o qual vai permitir que a gente possa efetuar a instalação desses sistemas para que eu possa ter tanto Windows quanto Linux na mesma máquina. Tá? Vamos lá, para criar a nossa máquina virtual, né, a gente instala o VirtualBox e depois acessa aqui, ó, o menu Novo. Tá? Vou dar um nome, então vou dar um nome de SO Dual Boot. Tá? Vou especificar aqui a minha imagem ISO. Vamos começar com a instalação do Windows. Tá bom? Então vamos instalar aqui o Windows 10 e vamos desmarcar aqui esse processo de instalação desabilitada, tá? Para que a gente possa fazer todo o processo de instalação de modo manual. Tá? É interessante que vocês, em uma próxima tentativa ali, né, até deixem essa opção desmarcada para ver como é que é esse processo de instalação, né, porque ele auxilia em alguns momentos. Então, nesse processo aqui a gente vai fazer todo o processo como se eu estivesse instalando numa máquina real. Tá? Então, estou criando a máquina virtual para esse tipo de instalação. E aí nós vamos clicar aqui em próximo, vamos especificar aqui uma quantidade de memória, tá? Tô colocando aqui uns 6 GB e botando aqui um processador com 4 núcleos, né? Então estou simulando que minha máquina teria 6 GB disponível com um processador de 4 núcleos. Vou seguir aqui e vou delimitar o tamanho de 100 GB para a minha máquina, para o meu HD, tá? Então estou estipulando que meu HD vai ter 100 GB e próximo, feita essa configuração, eu finalizo. Após essa configuração da minha máquina virtual, eu posso vir aqui dar 2 cliques, tá? Ou simplesmente selecionar a máquina virtual e clicar em iniciar. O processo de instalação dos sistemas operacionais, ele é um processo relativamente demorado, mas claro, tudo vai depender do hardware que você tem, tanto na máquina virtual quanto no seu equipamento real. Tá bom? Então estou simulando aqui. Esse processo é como se eu tivesse inserido meu pendrive, minha unidade de DVD no computador e ligado o computador. Uma vez ligado e dado boot pelo pendrive ou pelo unidade de CD, ele carregaria o meu sistema, né, a qual estou tentando instalar. Aqui vamos iniciar a instalação do Windows 10, né, mudando aqui o teclado para BNT2, fica a seu critério e, claro, ao teclado que você possui. Tá bom? Então, selecionado, vou deixar o idioma, hora e moeda também Brasil, né, e vou clicar em avançar. E nesse momento eu mando instalar agora. Nesse processo de instalação, o que ele está fazendo? Ele vai preparar a máquina, né? Então pode acontecer várias inicializações, tá, da sua máquina virtual, e nós vamos acompanhar esse processo. Nessa janela ele está perguntando, né, se nós temos uma chave de ativação. Caso você não tenha, o sistema Windows permite que você instale sem a chave e ative posteriormente. Né? Então é interessante já ter essa chave para poder inserir, para poder fazer a instalação. Não tendo, nós vamos clicar aqui, ó, não tem a chave do produto. Ele vai permitir, né, mas vai aguardar, lá na frente vai fazer a verificação do sistema e vai aguardar que você insira essa chave de ativação para que ele possa se tornar um Windows genuíno. Tá? Aqui nós vamos escolher qual tipo de sistema operacional nós vamos instalar. Isso vai depender da chave que você possui. O Windows 10, né, Home e o Pro são os mais utilizados. Nós vamos efetuar o processo aqui de instalação do Windows Pro. Selecionado o tipo de Windows, clicamos em avançar. A próxima tela indica o termo de licença, né,
da Microsoft para instalação do sistema Windows, nós vamos ter que clicar, né, o ideal é que você leia esse termo de licença, que aqui é como se fosse um contrato, tá? E após esse contrato, como se estivesse assinando, né, a gente clica aqui em aceitar para que prossiga a instalação, tá bom? Então, marcado como aceito e clico em avançar. Pessoalmente, eu sempre marco aqui o modo personalizado, né, de instalação, porque eu gosto de ver aqui o processo de particionamento. Então, no meu HD, né, que vai ter ali no computador, eu com ele selecionado, cliquei em novo e clico em aplicar. Inicialmente, nós vamos usar o HD todo, porque eu quero simular também com vocês, caso eu já tenha o meu sistema Windows instalado, como que eu instalo posterior o meu Linux, né? Então, estou instalando aqui o sistema no meu HD completamente, tá? E mando avançar. Agora, esse processo ele pode demorar um pouco, né? Porque ele vai fazer a cópia dos arquivos necessários para instalação, tá? Para o seu HD, vai preparar toda a instalação do sistema Windows para o seu computador. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pausa da gravação desse tutorial, né, e aguardar o processo. E à medida que ele avançar, eu retorno com vocês para que a gente possa seguir com a instalação do Windows 10. Agora o sistema reiniciou, né, após a primeira parte do preparo. Vamos aguardar ele carregar para que possamos seguir com a instalação. Sistema reiniciando mais uma vez. Como eu havia falado, essa inicialização, né, há várias inicializações, é normal, tá? Ocorre também nos computadores físicos, tá? E aí a gente tem que aguardar porque é o sistema se preparando para que a gente possa fazer a configuração e terminar, né, com a instalação. Aguardando esse processo. Após o processo, agora nós vamos escolher o idioma que vamos instalar, né, no nosso computador. Ele já reconhece de acordo com o que a gente utilizou durante o processo inicial. Vamos deixar Brasil, clicar em sim. Vamos escolher agora o nosso teclado. Tudo depende do teclado que você possui fisicamente, né? Eu vou marcar BNT2. Como não vou colocar outro teclado, vou pular esse segundo layout de teclado. Aguardando a próxima etapa.
processo de instalação está ocorrendo. Vamos aguardar o computador, né, efetuar o trâmite da instalação. Agora nós vamos começar a efetuar algumas configurações, né? Ele pergunta em qual opção nós estamos efetuando a instalação. Como escolhemos a opção do Windows 10 Pro, né, vamos instalar como configuração de uma organização. Então selecionamos aqui, clicamos em próximo e vamos aguardar agora, né, apareceu a tela aqui, ó. Como é uma organização, vou indicar para que possamos inserir um domínio, porque dessa forma nós conseguimos criar o usuário sem precisar ter um e-mail da Microsoft, né? Então crio o meu usuário aqui para a minha máquina, né? Uma conta offline, né? Então dei um nome. O Windows permite que eu não insira uma senha, vai ficar a critério de cada técnico, cada pessoa que for instalar a máquina, né, colocar ou não uma senha. Para agilizar, nós vamos clicar aqui em avançar, deixando em branco mesmo, e vamos aguardar o próximo passo da instalação. Agora nós vamos permitir algumas configurações para o uso padrão dos apps. Normalmente eu marco não e clico em aceitar, né, para a parte de localização. E para a parte aqui de otimizar os dispositivos, né, ele instala alguns programas, algumas funcionalidades a qual eu não utilizo, então também marco não, mas isso tudo fica a critério do seu uso. Tá, para envio de dados de diagnóstico, então eu marco aqui também a opção enviar somente o necessário. Uso de algumas ferramentas, né, para Defender e Smart Screen, eu marco aqui em não. Dicas, eu também prefiro que me informe dicas bem secundárias, não nada que se destaque muito. Número de anúncios também peço que marco em não para poder diminuir ao máximo. E em algumas personalizações eu peço para ignorar, tá? Mas aí novamente fica claro, fica a critério de quem está efetuando essa instalação ou da sua necessidade, tá? Ajuda da Cortana, como eu não utilizo Cortana, eu também marco para agora não, mas isso permite que caso no futuro eu queira, eu posso efetuar a ativação da Cortana para que ela possa me auxiliar também. Vamos aguardar agora o término do processo. Processo finalizado, né? E vamos ressaltar aqui que uma vez instalado o meu sistema, né, eu precisaria localizar, né, pegar os instaladores de outros programas de escritório, um navegador melhor, né, ou qualquer outro programa de visualização de vídeo, né? Porque o Windows, ao terminar a instalação, ele vem com uma instalação muito básica dos aplicativos. Então, qualquer outro aplicativo um pouco mais completo, né, para edição de texto, entre outros, eu precisaria efetuar a instalação. Após a instalação do nosso Windows, né, nós vamos acessar aqui o Explorer, tá, o explorador de arquivos. Vamos vir aqui em este computador, né, e pedir para gerenciar. Nós vamos acessar o diretório, né, o aplicativo de gerenciador de disco, para que a gente possa particionar o nosso HD.
para que a gente vai fazer essa dividir, né, particionar esse HD, para que a gente possa facilitar lá na frente a instalação do nosso outro sistema, do nosso sistema Linux. Então, acessando aqui o gerenciador de disco, né, ele vai mostrar para nós aqui como é que está particionado o processo lá do nosso Windows. Então, eu seleciono a minha unidade C aqui, clico com o botão direito e marco aqui diminuir volume. Como eu tenho 100 GB, né, eu vou dividir na metade ali para que a gente possa efetuar a instalação do nosso Linux posterior agora. Tá? Então, vem aqui, ó, digite o espaço a ser diminuído. Então, eu clico aqui e inscrevo, né, meus 50 GB. E clico em diminuir. Vamos aguardar o processo dessa particionamento. Então, ele particionou aqui, ó, tem uma unidade C, agora com 50, e tem um espaço liberado aqui de 48. Tá? Esse processo realizado, eu posso fechar aqui o meu gerenciador de computador, né, e reiniciar o meu computador. No caso, como a gente tem uma ISO separada do Windows, não temos um gestor de boot, nós vamos desligar o nosso Windows, tá? Para que a gente possa configurar o VirtualBox para iniciar a instalação do Linux. Vamos aguardar o Windows desligar. Feito isso, nós vamos vir aqui com a máquina virtual selecionada, clicar em configurações. Na unidade de armazenamento, onde tem a ISO do Windows aqui, nós vamos clicar nesse ícone de disco e vamos selecionar a nossa ISO do Linux. E aí a gente pode utilizar o Linux que nós preferirmos. Lembrando, numa máquina real a gente teria o pendrive com as ISOs instaladas, né? Tem um vídeo aí no canal que ensina a criar um pendrive bootável pelo Ventoy. Fiquem à vontade para assisti-lo e aprender esse processo. Tá? Então, configurado, a gente inicia a nossa máquina virtual. Vamos aguardar aqui novamente e agora ela vai inicializar com o Linux, né? Com a ISO do Linux. Então aqui, ó, inicializou, a gente já pode vir aqui e clicar, né, dar um Enter para que possa agilizar o processo, senão ele vai esperar aqui o tempo necessário e vai prosseguir. Para agilizar, a gente clica aqui que é testar ou instalar e vamos aguardar ele carregar a tela de instalação do processo do Linux. Ao inicializar a instalação do Linux, né, ele abre essa tela inicial de configuração. Então nós vamos aqui no idioma, selecionar o português Brasil e aí nós percebemos aqui que ele está habilitando para nós a instalação, né, ou usar, né, praticar, experimentar o nosso Linux. Em nossa opção nós estamos utilizando o Ubuntu Mate, tá? Para que a gente possa efetuar esse processo da instalação de teste de um Linux. Lembrando, nós estamos efetuando a instalação em uma máquina virtual. Então, o VirtualBox ele tem algumas limitações inicialmente aqui com a resolução da instalação, mas possivelmente, né, plausível de efetuar a instalação. Se fosse em uma instalação numa máquina real, essa janela, né, do VirtualBox estaria ocupando toda a tela e facilitaria algumas visualizações. Mas nós vamos prosseguir aqui, né, clicando em instalar nosso Ubuntu. Na primeira opção aqui nós vamos escolher o layout de teclado. Ele já reconhece, né, devido à escolha do idioma inicialmente. E a instalação do Linux, ele já configura, né, traz algumas configurações que ele acha mais adequadas. Para testar se o teclado está correto, né, a gente pode clicar no campo aqui embaixo e clicar nas teclas que normalmente vamos utilizar, acentuação,
né, usando os botões para confirmar. É o teclado já selecionado, então, né, a gente pode clicar aqui, vir na opção continuar. Né? A próxima etapa é sobre atualização e se nós desejamos fazer uma instalação normal com todos os aplicativos já instalados, ou uma instalação mínima que é muito mais rápida, mas depois precisaríamos instalar. Por padrão nós vamos deixar a instalação normal, e para agilizar eu vou desmarcar a opção de atualização enquanto instala. Se essa opção permanecer marcada e a gente continuar, o processo é mais demorado, porque vai depender também da rede disponível, né? E então aí ele já instala com as versões mais atuais. O que a gente pode fazer depois da instalação? Então desmarquei, clico em continuar. Aguardando a próxima etapa da instalação. A próxima etapa da instalação aqui é a parte de particionamento. Como nós já dividimos o nosso instalador para facilitar, para evitar perdas lá do nosso HD, né, que pode acontecer, então é ideal, antes de instalar o Linux, fazer um backup das informações mais importantes, caso seja uma instalação já antiga do Windows, né? Então, e a gente pode deixar que o próprio sistema faça esse particionamento, ou como nós já fizemos, e até eu prefiro, por se tornar um pouco mais seguro, né, eu clico aqui nessa opção avançada, tá? E clico em continuar. Aqui ele está trazendo para nós o nosso HD. Vamos observar graficamente que tem essa parte laranja é onde o Windows está instalado, e essa parte cinza é o espaço livre, né, que a gente consegue verificar aqui também. Para criar formatar para o Linux, né, então a gente seleciona esse espaço livre, clica nessa opção de mais, vamos vir aqui escolher o tipo de formatação que nós vamos utilizar, né? A formatação, né, o tipo de partição mais nova hoje do Linux, né, e o mais indicado devido à sua qualidade, pela sua segurança, é essa partição tipo BTRFS. Então vamos selecionar essa partição e vamos selecionar aqui o ponto de montagem. O ponto de montagem base de todo o Linux, né, essa unidade barra. Então que seria o equivalente à unidade C do Windows. Então a gente coloca aqui barra e clica em OK. Ele vai efetuar uma configuração inicial dessa partição, tá? Preparando o ponto de montagem e preparando a formatação para o tipo BTRFS, tá? E aí nós podemos clicar em instalar agora. Ele está perguntando aqui, falando algumas confirmações de que o tipo de sistema FI partition, né, toda a parte de boot. Então a gente clica em continuar, né, e está perguntando se a gente realmente quer aplicar essas configurações, nessas mudanças no nosso HD. Vou clicar em continuar e vamos aguardar agora o processo seguir. Como nós estamos conectados na internet, ele já reconheceu a região que nós estamos, né? Então ele pegou aqui a região de São Paulo. Caso não tenha reconhecido a adequada, é só você clicar na região do mapa desejado, né, e mais próximo da cidade onde você está. Então aí que ele seleciona a faixa etária de horário e configurações necessárias. Então clicou aqui, vamos avançar, né, continuar. E agora nós entramos na parte de configuração de usuário. Nesse primeiro campo é o campo referente ao nosso nome completo. Então vou botar aqui usuário da Silva, né? E o segundo campo seria o nosso nome do computador. Então vou botar aqui usuário-VB. A escolha de nome de usuário, eu posso seguir o que ele pega aqui no nosso primeiro nome, né? Ou posso renomear outro. O Linux obrigatoriamente pede a informação de uma senha, tá? Então, estou colocando aqui uma senha fácil, tá? Posso marcar para quando inicializar no Windows ele logar automático, ou sempre solicitar
a senha de login. Por segurança, o ideal é sempre pedir para solicitar. Então, clico aqui, configurado, eu clico em continuar. Okay? E agora nós vamos aguardar o processo de instalação. Esse processo pode demorar de acordo com o nível de hardware que nós temos. Tá? Então, como a gente não pediu para atualizar os dados, os aplicativos junto com a instalação, esse processo é um pouco mais rápido, tá? Mas ele leva um tempo de acordo com o equipamento que você vai estar efetuando essa instalação. Então vamos aguardar o processo e assim que ele terminar nós retornamos. Bom, agora que foi feito o processo de instalação, vamos reiniciar a máquina, né, e acompanhar o término. Assim como fosse um equipamento real, ele pede para que a gente aqui nesse momento aperte Enter e retire, né, a mídia de instalação, ou CD ou pendrive que possamos estar utilizando, né, e a partir de agora, toda vez que a gente ligar a máquina, né, vai ter um menu para que a gente possa selecionar qual sistema. Os principais menus seriam esse, onde consta o nome do Ubuntu, tá? E o do Windows 10. Né? Vamos iniciar no Ubuntu inicial, né, primeiramente, para que a gente possa conferir o processo da instalação. Após esse primeiro acesso na máquina Linux, nós vamos reiniciar a máquina e vamos fazer um login no Windows. Aguardando o processo de reinicialização. Vamos aguardar que o Linux agora carregue ao seu sistema e solicite o login. Bom, o sistema carregou a tela inicial, né? Então nós vamos, já que ele já seleciona o nosso usuário criado, vamos botar a senha e vamos apertar a tecla Enter. Vamos aguardar agora que ele carregue o sistema em si e vamos já mostrar uma pequena diferença que mostra após a instalação base do nosso sistema Linux, né, em relação à instalação base do sistema do Windows. A primeira tela aqui é uma tela de bem-vindo com algumas orientações, né? Podemos clicar aqui em fechar, né? Aqui no menu, ó, nós vamos observar que existem alguns menus disponíveis e o sistema já traz vários aplicativos instalados, tá? Em qual a gente já pode
utilizar. Por padrão, ele traz o navegador Firefox, né? E também traz uma ferramenta de torrent instalada. Então a gente já tem como utilizar uma ferramenta de torrent. Temos alguns programas de visualização de gráficos e imagens, né? Escaneamento. Junto aqui com o gráfico, nós vamos observar que nós temos o LibreOffice Draw. Então, na nossa ferramenta base já instalada é o LibreOffice. Então, a gente tem um poderoso editor de texto, de apresentação, de planilha, entre outros, né? Ele vem com leitor também de PDF já incluso, né? Algumas aplicações de gerenciador. Inclusive a gente pode vir aqui, ó, pedir para atualizar o sistema, alguns acessórios, calculadora, como também já tem esses pequenos softwares simples lá no Windows. Mas o nosso Linux aqui ele já começa a vir com um editor de escritório, né? Um aplicativo de escritório bem mais completo do que a instalação base do Windows, né? Então a gente tem aí toda uma gama já de ferramentas que a política é: eu instalei o meu Linux, eu já posso trabalhar diretamente. Claro, se eu precisar de alguma aplicação mais específica, é só procurar o instalador dele, né, e fazer essa instalação. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos reiniciar essa máquina, vamos reinicializar essa máquina, tá? Para que a gente possa, em sequência, acessar o Windows e observar que, né, então nessa tela de inicialização é só clicar com a setinha do teclado para baixo, selecionando, chegando ali no Windows e apertando Enter. Nós vamos observar que após a instalação do Linux não houve perda do nosso Windows instalado, né? Então por isso aí é aquela vantagem de fazer o particionamento, já pré-particionar antes, para ter maior segurança, tá? Então a gente só aguardar agora o Windows carregar, tá? E vamos efetuar as verificações. Pronto, ó, vamos aguardar o sistema Windows carregar. Windows carregando. Nós fizemos aquela instalação bem básica ali, só com o sistema, né? E como eu informei, caso a gente queira, precise de um editor de texto mais robusto, nós precisamos efetuar o download ou pegar já nosso aplicativo e efetuar essa instalação. Então, ó, inicializou, como já até informei lá no início, depois da instalação, nós temos aqui o nosso Windows instalado né, com as aplicações bem básicas dele, né? Caso a gente queira algo a mais, é só efetuar a instalação. Pronto, esse é o processo, né, de instalação em Dual Boot de um Windows com uma versão de Linux. Lembrando, essa versão do Linux ali, nós escolhemos uma distribuição, né, que é o Ubuntu Mate, mas a gente pode utilizar a versão do Ubuntu principal, um Debian, né? O processo é o mesmo, é só seguir o processo de instalação e a gente consegue no mesmo computador manter dois sistemas operacionais para serem utilizados. Agradeço. Se gostou desse vídeo, pode dar uma curtida, né? Lembrando, no canal tem um vídeo de configuração de pendrive bootável, onde a gente aprende a preparar o pendrive para que possa fazer essa instalação, né? Então, qualquer coisa é só comentar, fique à disposição e até uma próxima.